Paz do Senhor, amados, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast IBNA Itamaracá. E hoje vamos colocar o assunto aqui para debate entre o irmão Júnior e o irmão José e eu também, para a gente explanar um pouco da palavra de Deus sobre a igreja, né? Os princípios da igreja e sobre realmente o que é a igreja, né? É preciso ir para a igreja para ser salvo? Vamos orar para Deus estar nos mostrando, né? E que o Espírito Santo possa estar presente no meio de nós, né? José, pode orar? Convido os irmãos para orar. Justo, eterno, maravilhoso Deus, Pai Salvador Jesus Cristo, estamos aqui, ó Pai, dentro da Tua presença, ó Pai, entregando a Ti, ó Pai, em Tua direção, ó Pai, essa rica e maravilhosa obra, ó Pai, que Tu tem nos dado, ó Pai, a oportunidade de fazer, ó Pai, que é para louvar e engrandecer o Teu nome, ó Pai, que todas as pessoas, ó Pai, que ainda não conhecem a Tua palavra, ó Pai, possa estar ouvindo, ó Pai, essa palavra do celular, ó Pai, numa tela de uma televisão, ó Pai, num computador, Amém, num Jesus. celular, ó Pai, Amém, essa Jesus. mensagem possa estar chegando aos ouvidos dela, ó Pai, não importa qual seja o meio, ó Pai, para que essa pessoa venha conhecer a Tua palavra, ó Pai, que salva, edifica, ó Pai, que vivifica, ó Pai, todos nós nos dá força, ó Pai, para superar todas as dificuldades em todos os dias, ó Pai. É Amém. isso que eu te peço, já te agradecendo no nome de Jesus. Amém? Amém. Então, irmãos, Júnior, é preciso ir para a igreja para ser salvo? Esse é um tema que está dividindo atualmente muita gente, né? Muitas pessoas hoje, especialmente nessa geração que a gente está vivendo, elas acreditam que não precisariam comparecer ao templo para ser salvos. Outras pessoas acreditam que você só pode ser salvo se você fizer parte de uma igreja. E aí isso é uma situação que, na minha visão, ela é muito clara, muito específica na Bíblia. Então essa situação ela divide muitas opiniões, né? Eu acredito que na Bíblia fica muito claro sobre você congregar ou não, se o cristão ele deve congregar ou não. Eu particularmente vejo respaldo bíblico para que nós venhamos a congregar. Eu não vejo a Bíblia em nenhum momento nos ensinando a abandonar o templo, nos ensinando a abandonar a obra, né, da igreja. Eu não vejo, muito pelo contrário, né? Em muitas citações eu vejo assim, Cristo no templo, ensinando no templo, pregando no templo, ou seja, o próprio Cristo era muito engajado na obra eclesiástica, vamos dizer assim, né? Se é que pode-se usar essa palavra. Agora, se a sua salvação depende disso, não depende disso. Mas aí a gente vai explorar mais um pouquinho isso mais para frente, né? Não quero esgotar aqui o tema. Amém. José vai ler um pouco aqui, lá em Êxodo 25, se não estiver enganado, o 8, que diz um pouquinho dos princípios do que é a igreja. A paz do Senhor, amados, abramos nossas Bíblias no capítulo 25 do livro de Êxodo, e versículo 8, que diz a seguinte palavra: os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles, ou habitar. Amém. Vemos claramente já no princípio ali da criação, mais ou menos ali em Êxodo, que Deus já diz ali ao seu povo, já para construir um templo para adoração a Ele, né? Então já desde dos princípios, dos primórdios, que Deus está dizendo firmemente na palavra: construa um templo para a adoração e intercessão a Deus. Amados, a pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte: no entendimento de vocês, o que é a igreja? Quer começar, irmão? Na minha visão, a igreja ela é a noiva de Cristo. Então a igreja ela é a noiva de Cristo. Ela é formada por pessoas em busca da santidade, em busca de ter condições de estar preparado para desfrutar da eternidade ao lado de Jesus Cristo. Então a igreja ela não são as paredes que compõem um prédio onde nós nos reunimos. Aí é que está a questão. Eu acho que o que levanta esse debate é justamente uma linha muito fininha aí
entre você ser um verdadeiro cristão e você ser um religioso. Na última conversa que nós tivemos, se falou muito sobre pessoas que compunham a igreja e que acabavam nos magoando de alguma forma. Então a gente tem o exemplo, né? Ulisses está dentro da igreja há anos, mas ele acaba fazendo algo que me ofenda. Então isso se confundiu entre você precisar da igreja templo para ser salvo e você ser a igreja, que é o povo de Deus, a noiva separada de Cristo. Então a igreja para mim não são as quatro paredes, embora a Bíblia nos ensine que é importante que nós não deixemos de congregar. Então eu acho que é uma coisa puxando a outra, é uma coisa necessariamente obrigada. Quando nós passamos a fazer parte da igreja, o corpo de Cristo, não denominação, o corpo de Cristo, nós vamos sentir a necessidade de congregar em um templo. Nós vamos procurar uma denominação a qual a gente se assemelhe mais, né? A gente se identifique mais, e lá nós vamos praticar junto com os nossos irmãos em unidade todos os ensinamentos de Jesus Cristo. Então nós vamos praticar o amor, nós vamos praticar a caridade, a humildade, ajuda ao próximo, amor ao próximo. Então a igreja é isso, a igreja é um corpo de pessoas que é a noiva de Cristo, são pessoas que querem ser santas, separadas para Jesus. Não é o templo físico, mas o templo físico, na minha visão, é sim muito importante. E por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, não sejam como alguns que deixam de congregar, ou seja, não deixem de congregar. Então a congregação, o estar reunido, os irmãos entre si para glorificar o nome do Senhor, é muito importante. José? A gente pode observar que desde os princípios, né, da fundação do povo cristão, o povo de Deus, a gente vê que era sempre necessário haver reunião. A gente observa o rei Davi, quando ele selecionou 24 sacerdotes para que se houvesse uma adoração constante dentro do templo. A gente vê que é citado muito no livro de Crônicas, livro de Reis, no livro de Samuel, a Betel, que era o lugar, casa de adoração. Então a gente vê que era muito importante estar na casa do Senhor, adorando, louvando, agradecendo, buscando conhecer a palavra de Deus. A gente pode trazer isso para o nosso dia a dia. Uma criança, quando ingressa na escola, ela não sabe ler, mas é necessário que ela chegue à escola, aprende os assuntos didáticos, para que ela venha ter conhecimento sobre matemática, ciência, para que ela esteja bem alimentada para as coisas, né, do seu dia a dia, no emprego, numa faculdade. E assim também é o dia a dia de um servo do Senhor, de um cristão. Ele é cristão, foi salvo, serve ao Senhor, mas não cultua diariamente, não lê a palavra, porque, irmão, pelo dom da graça sois salvo, Cristo me remiu, Cristo me salvou, é o que importa, eu não preciso de uma igreja. O apóstolo Paulo, ele gosta muito de frisar que nós somos o corpo, o qual a cabeça é Cristo. Tanto é que Cristo diz a Pedro em sua afirmação que sobre esta pedra firmarei a minha igreja. Isso. Então ele falava diretamente, olha, eu sou a pedra de esquina angular, eu sou a cabeça da igreja, então sobre mim estará firmado um corpo. Agora veja só, um corpo não é constituído só de cabeça, o corpo tem um braço, tem uma perna, então todos são essenciais na presença do Senhor, todos fazem parte do corpo de Cristo. Então é necessário que o irmão, a irmã esteja comparecendo aos cultos, visitando a escola dominical, aprendendo mais no dia a dia. Quando a gente pode ver aqui no Salmo 26, eu gostaria de frisar 4 versículos bem pequenininhos, no Salmo de número 26, que diz a seguinte palavra: ó Senhor Deus, lavo as mãos para mostrar que sou inocente, ando em volta do teu altar, junto com os que te adoram, cantando um hino de gratidão e falando das tuas obras e maravilhas. Ó Senhor Deus, eu amo a casa onde vives, o lugar onde estás presente a tua glória. Estou livre, o capítulo 12, versículo 12. Estou livre de todos os perigos, nas reuniões de adoração. Eu louvarei a Deus, o Senhor. A gente vê que o salmista Davi, não só Davi como os outros salmistas também que a gente encontra no livro dos Salmos, eles sempre gostam de frisar a importância de estar na casa de Deus, a importância de estar louvando a Deus, de estar em comunhão com os irmãos. O Davi mesmo, ele fala: alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. Então a gente vê que ele, no momento de sua fraqueza, no momento de angústia, o qual a epígrafe do mesmo texto diz que a alma nela, pela presença de Deus, ele encontrou forças para adorar a Deus. Ele precisava de alguém que o esforçasse.
Assim é nós, irmão. Imagine uma pessoa que é jogada lá no meio de uma floresta inóspita, sem alimento algum, sem material nenhum para construir um lar, uma casa. Como é que essa pessoa vai sobreviver? Do que seria uma criança sem o seu leite materno? Do que seria uma pessoa sem sua visão para poder ler, sem suas mãos para poder escrever? Então a gente vê que o tempo todo nós temos que estar engajado na obra do Senhor, engajado dentro da casa de Deus, porque somos corpo. Não importa qual seja o papel da gente dentro da casa, se é um pastor, um sacerdote, um bispo, um diácono, não importa qual seja o seu papel dentro da igreja. O fundamental é que estejam todos nós reunidos, adorando, louvando e agradecendo a Deus. Passa para o irmão Júnior. Eu acho interessante que tem um ditado no mundo que diz assim: mente vazia é a oficina do diabo, né? E onde que o cristão ele pode ocupar a sua mente com as coisas celestiais, se não dentro da igreja? Onde a gente se reúne com pessoas que, pelo menos deve ser dessa forma, vão falar coisas referente às coisas celestiais. Vão falar da vinda de Cristo, vão falar da palavra, vão cantar louvores de adoração a Deus. Então é muito importante que o cristão ele congregue, né? É um movimento assim gigantesco hoje em dia, o movimento dos desigrejados. Gigante, principalmente entre os jovens. Por quê? Porque foi incutido na mente, como Satanás faz perfeitamente. O cara é mestre em fazer isso daí, falando meias verdades. Ele não vai chegar para você e vai mentir de cara. Ele vai falar uma meia verdade. Qual é a meia verdade? A igreja somos nós. Aí está o perigo. Aí é que está o perigo. Isso é mentira? Não, não é mentira. Mas é uma meia verdade. Porque quando você diz que apenas a igreja somos nós, você omite que nós, sendo o templo e morada do Espírito Santo, precisamos estar em união com outros irmãos para podermos crescer na graça e no conhecimento. A própria Bíblia ela vai dizer: é melhor que andem dois do que apenas um, porque se um cair, o outro vai ajudar a levantar. Então, onde é que nós vamos andar? Em dois ou três, ou seja lá em quantos for. Se não for, falando da nossa caminhada cristã, se não for dentro de uma congregação cristã, de uma igreja bíblica, né? Porque eu acredito que nós aqui não vamos pregar denominações, nós temos que pregar a Cristo, né? Como a Bíblia mesmo fala, uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, a gente é de Cristo. Então assim, onde é que eu vou andar? Eu na minha casa, sozinho? Muitas vezes eu sou, como é o caso de alguns de nós, a coluna da minha casa. Então assim, eu não tenho mais ninguém lá dentro do meu lar que vá compartilhar da palavra, que vá compartilhar de louvores, que vá entender os meus dilemas morais cristãos, certo? E aí eu vou suportar tudo isso só? Nós sabemos, Cristo está do nosso lado, mas quando nós estamos fazendo parte de uma congregação bíblica, onde o amor é a lei que impera, a gente vai ter muito mais ajuda, a gente vai ter muito mais auxílio. Então o inimigo ele vem com a meia verdade: você é templo e morada do Espírito Santo. Só que aí ele bota uma mentira: logo não precisa congregar em canto nenhum. Isso é mentira. Nós somos templo e morada do Espírito Santo, mas é muito importante que nós congreguemos para que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento da palavra. Um novo convertido, eu me lembro, um novo convertido, eu me lembro que quando eu me converti, eu não tinha conhecimento bíblico nenhum, e provavelmente eu não iria adquirir ele em casa sozinho, lendo, porque vamos combinar, quando a gente se converte, a gente não conhece a Bíblia, que a gente vai abrir, meu amigo, parece que a Bíblia está em aramaico, você não entende nada. E se você abrir um livro, sei lá, um Cantares da Vida, você, que é isso? Você não vai entender nada. Assim, sem discernimento do que é aquilo que você está lendo, é capaz até de você se afastar de uma igreja. Justamente. Por não saber o significado daquilo. Você se afasta de Cristo, porque você não vai entender. Aí vem a pergunta: e onde é que nós podemos aprender? Na igreja. Tem um discipulado para novos convertidos, tem a escola bíblica dominical. Então é um lugar de extrema importância. Então a igreja é o corpo de Cristo, formado por pessoas, mas é importante, na verdade eu diria que é fundamental, que essas pessoas que são a igreja de Cristo, elas congreguem, elas acham um lugar em que vão ter apoio, em que vão ter onde chorar as suas dores, falar com pessoas que vão entender, porque a caminhada cristã não é fácil. Então assim, ela começa... o primeiro amor é uma coisa excepcional, né? Então você começa fazendo tudo, tal, não sei o quê, mas quando o inimigo vê que você está se engajando, ele se levanta. E aí quando levanta para tentar te derrubar, se você não tiver firmado em Cristo, se você não tiver alguém que já passou por aquilo para te passar um pouco dessa experiência, você fica perdido.
Então, é importante mais o congregar, o fazer parte de uma igreja. Agora, falando denominação, é importante você fazer parte, contanto que seja uma igreja bíblica, né? É verdade. E a Bíblia deixa bem claro que enquanto uma brasa está ali junta com as outras, elas estão sempre acesas, né? Sempre acesa. Mas a partir do momento que ela cai dali da fornalha, cai ali da fogueira, ela com o tempo se vai. Qualquer vento que sopre, ela se consome e se apaga. Então é sempre bom a gente estar... E eu acho interessante, José, tu vê, a gente conhece a árvore pelos frutos, correto? Verdade. 90% ou mais dos ditos desigrejados, ou seja, que pregam que não precisam de uma igreja, eles acabam caindo em alguma situação. Por quê? Porque não estão maduros o suficiente para viver, vamos dizer assim, desgarrado do rebanho, entendeu? Então vem um lobo ali, vamos usar essa analogia. Imagina um rebanho de ovelhas. É mais fácil para um lobo atacar o rebanho inteiro ou uma ovelha só? Atacar uma ovelha só. Então essa ovelha se desgarra porque acha que não precisa do rebanho, né? Porque ela é autossuficiente. E aí vem o devorador, ataca e leva. Então muitas vezes esses desigrejados, eu acredito que o sentimento de fazer o que é certo é legítimo, mas por falta de conhecimento, por falta de experiência, eles acabam sendo tragados pelo devorador. Então é incrível como isso acontece na maioria dos casos das pessoas que pregam esse desigrejar, esse se afastar da igreja. E eu não entendo qual é a base bíblica que eles usam, porque Cristo era muito ativo na igreja. Exatamente, eu até frisei um pouquinho no começo, porque tem alguns versículos de Efésios, que nem eu disse, pelo dom da graça sois salvos mediante a fé, e muita gente acredita que pelo fato de ter sido salva, a igreja não salva ninguém. Quem salvou foi o sangue de Jesus Cristo, que nos remiu ali na cruz do Calvário, nos livrou dos nossos pecados, nos tornou inocentes e justos diante do seu Pai. Mas a gente vê que Deus deu seu único filho, comprou a preço de sangue a gente do pecado, nos tirou do charco de lodo e nos deu a oportunidade de compartilhar daquilo que era herança antigamente só dos judeus. Só os judeus recebiam, era só para os judeus. Agora Cristo, sacrificando na cruz do Calvário, deu a mesma oportunidade a gente. A gente vê aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, que diz a seguinte frase: pois ele os comprou a preço de sangue, portanto usem seu corpo para a glória dele. Então vamos aqui frisar um pouquinho a palavra do que o irmão disse. Uma pessoa desigrejada, vamos supor, ela está em casa, ela diz que jejua, ela diz que ora, ela diz que se consagra, e a gente pode até fazer isso em casa, porque a Bíblia dá respaldo para isso e ela ensina. Mas num momento de fraqueza, quem irá lhe aconselhar? Justamente. A própria Bíblia relata que tem os homens selecionados das igrejas, os sacerdotes. A gente vê o tempo todo na Bíblia, do Novo ao Antigo Testamento, que os grandes homens da Bíblia, todos eles tiveram seu tutor. Os 12 apóstolos tiveram ali o tutor, o nosso sacerdote Salvador Jesus Cristo, que guiou eles até o patamar de fé que ele chegou. Foi necessário. Então, se fosse para o homem viver só, Cristo tinha vindo aí. Nasci, evangelizei e agora vou embora. Não é necessário me sacrificar na cruz, porque o homem já sabe da palavra, ele vai viver em casa, não precisa de mais nada. Ele não precisa adorar, ele não precisa consagrar, ele não precisa jejuar, ele não precisa cultuar junto com os irmãos. A gente vê que o apóstolo Paulo ensinava diferente. A gente via quando havia divergências dentro da igreja de Coríntio. No livro de Tessalonicenses, 1 e 2 Tessalonicenses, fala muito acerca disso, dos homens que não gostam de estar congregando, os homens que se afastam do ensinamento da palavra de Deus. Então é muito necessário que a gente esteja sempre dentro do templo se alimentando. Como você tem usado, você que não frequenta a igreja pelo fato de acreditar que não é necessário congregar, de que você tem se alimentado no seu dia a dia? Com quem você tem buscado conhecimento? A internet hoje ensina muita coisa sobre a palavra de Deus, mas é necessário um aconselhamento físico, um aconselhamento pessoal, né? Eu queria fazer uma observação. Eu acho que a internet ela ensina muita coisa, mas eu não sei se vocês concordam comigo. É muito perigoso. Por quê? Verdade. Eu já tive experiências muito maravilhosas. Escutei pregações tremendas, louvores que me edificaram. Mas ao mesmo tempo já vi muita gente pregando muita heresia. Então, quando você não é experiente para discernir, você acaba comendo todo tipo de comida. Algumas comidas são boas? São. Outras vão te fazer mal, meu amigo. Então, assim, você vai escutar algumas pregações, você vai ver alguns pseudos pastores. Eu e Laís, a gente estava conversando essa semana sobre um camarada que a gente estava escutando na internet, desigrejado, porque ele crê que você não precisa de igreja. E aí a gente viu a primeira entrevista dele, super coerente, super dentro da Bíblia, super
super coerente. Só que conforme você vai se enredando mais, porque assim, a gente assistiu e gostou, a gente começou a assistir mais, a gente começou a procurar mais. Então você vai se aprofundando mais na doutrina que aquela pessoa está passando, porque você acredita que é uma doutrina bíblica. Quando a gente vai ver essa semana, o cara puxando totalmente um papo de reencarnação, de espiritismo, não sei, e aparentemente de primeira não parecia que era isso. Muitos, se não tiverem, vamos dizer assim, firmados na palavra, eles não vão, quando ver isso, parar e voltar. Eles vão dizer, não, esse cara é coerente, se ele está falando isso é verdade. E vão passar a se alimentar de coisas que são erradas. Então é muito bom o que você está falando, a internet é importante. Agora é muito perigoso. Por isso que é bom você ter um líder que vai te orientar. E você também se alimentar da palavra para você saber se o seu líder é um líder bíblico ou não. Exatamente isso. É bom sempre pesquisar, né? É bom sempre pesquisar e estudar dentro da Bíblia. Porque a gente vê, o pastor está ali no papel, o bispo, o diácono está ali no papel de ensinar a palavra. Mas se o aprendiz não busca, o aprendiz não lê, o aprendiz não cultua junto, como é que ele vai aprender algo? Para a gente dirigir um carro, para tirar a carteira de motorista, tem que fazer aquela prova toda. Para passar na faculdade, se formar em doutorado, a gente tem que pesquisar, estudar e buscar. A mesma coisa a gente traz para a vida espiritual. Se você está em casa, aquele irmão que vive em casa, pouco frequenta o culto, como é que você vai se alimentar mais das coisas de Deus que está na palavra? Como você vai usufruir melhor, sua mente vai expandir melhor para as coisas da palavra de Deus? Porque eu tenho certeza que todo irmão novo convertido ou que não frequenta muito a igreja tem coisas que lê na Bíblia que fica, rapaz, o que é que Deus quis dizer com isso? Isso por muitas vezes é falta de buscar um aconselhamento pastoral, um aconselhamento numa escola dominical, tirar suas dúvidas, está frequentando diariamente ou semanalmente, dependendo de como seja a liturgia do culto de sua congregação, mas é sempre bom estar buscando, estar ali presente, unido com os irmãos. A gente vê que grandes profetas como Elias, por mais que ele tivesse sido ali ungido por Deus, eles tinham que buscar conhecimento da palavra. Por exemplo, Samuel, o qual ungiu o rei Davi, ele teve seu tutor, Eli. Então todos esses homens que vivem na Bíblia, eles tiveram seus tutores, tiveram pessoas que ensinaram a ele. Paulo teve um caso específico, né? O apóstolo Paulo, Cristo marcou encontro com ele diretamente e ali deu a ele o conhecer. Mas não se engane, irmão, por conta disso não, porque Paulo, se você for pesquisar direitinho, em contexto histórico bíblico, Paulo, o apóstolo Paulo, ele era judeu, descendente da tribo de Benjamim e também era escriba e fariseu. Então ele tinha conhecimento das leis de Deus. Então por isso o fato dele perseguir tanto o povo de Cristo. Então até Paulo, o qual Cristo pegou lá, marcou encontro pessoalmente, ele tinha conhecimento das coisas de Deus. Ele buscava coisas na palavra. Por isso e a Bíblia vai dizer que em relação à lei, ele era irrepreensível, né? Pois é. Então, fosse para pegar a lei ali para acusar ele de qualquer coisa, ninguém ia achar nada. O mesmo acontece com o profeta Daniel, quando os sacerdotes lá do rei da Babilônia diz o quê? É impossível encontrar falha alguma se não for na lei do Deus de Daniel. É isso mesmo. Laísa quer falar ali. Passou alguns dias. 3, não, ele passou. Foi mais. Ele passou 3 dias com Ananias. Depois de que Ananias foi curar ele, 3 dias segue. Depois ele se mudou para uma aldeia. E ele passou, parece que não foram 3 não, foi mais. Foi não. Não, foi não. Ele passou alguns anos, eu não me lembro qual foi, mas acho que foi mais de 3. Ele passou alguns anos, e, como tu disseste, estudando numa aldeia para depois iniciar o ministério. Então você vê que ele teve que ter um aprendizado. Justamente. E aí é que tá. Eu acho que o aprendizado, eu não sei como é que tu vai editar isso depois aí. Aqui tá. Eu acho que o aprendizado foi meio assim, como Laísa falou. Paulo, como Laísa você falou, Paulo, ele era irrepreensível na lei. Então não tinha o que ele não fizesse em relação à lei. O que a lei dizia, ele estava praticando. Só que aí depois que Jesus marcou o encontro com ele passou mais 3 anos numa aldeia, eu acredito que aprendendo a área espiritual, a exercer aquilo, porque imagina como é difícil. Porque Paulo, ele era um religioso. Concorda comigo? Paulo não era um cara espiritual que tinha tido um encontro com Deus, até o momento em que ele estava chegando em Damasco, que Deus teve aquele encontro com ele ali, Jesus Cristo. Então assim, ele teve que desenvolver o lado espiritual. O lado da lei, o lado religioso, o lado do conhecimento ele já tinha. E aí fica mais uma coisa. Eu acho que o que muito
o que fortalece esse movimento dos desigrejados, para a gente não fugir do tema, é também o lado de religiosidade das igrejas. Então, a gente concorda que a igreja é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo. Mas quantos religiosos não tem dentro da igreja? Então, se eu chego assim ou assado, se eu falo de um determinado jeito, que sou um novo convertido, ainda não aprendi a falar, a me portar, a andar como um verdadeiro cristão, eu já sou logo discriminado. Isso são os religiosos. Cristo tratou com prostitutas, Cristo tratou com pecadores, mas ele não os repreendia no sentido de os afastar. Ele dava o exemplo de amor, de humildade, de misericórdia e orientava, ó, não peca mais, não faz mais o que tu vinha fazendo. Então, existe aí um aprendizado que a igreja atual, ela precisa voltar a ter. Não é só você ter religiosidade. A religiosidade, ela não salva ninguém. Aí é que está. A pergunta que o Ulisses faz: é preciso a igreja para salvar alguém? Não. O templo, ele não salva ninguém. Existem pessoas que estão dentro das igrejas que, quando Jesus raiar nas nuvens, elas vão ficar. No final dos tempos, elas vão para o inferno. A própria Bíblia fala: nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Quantos dizem Senhor, Senhor? Eu não me lembro se é no livro de Jeremias. Eu não lembro, eu já preguei sobre isso aqui na igreja, eu não lembro qual a passagem. Mas que diz o seguinte: que as pessoas ouvem a palavra do profeta, elas dizem, vamos até a congregação para escutar a palavra, vamos ouvir o irmão louvar, porque tem uma voz bonita, mas não praticam nada. Então, isso é o quê? Religiosidade. Você participa da liturgia do culto, da liturgia das coisas da igreja, você faz tudo, às vezes você é ministro de louvor, às vezes você prega, às vezes você sai no evangelismo, mas a tua vida está totalmente destruída. Tua vida está... Então, a religiosidade não vai fazer você salvar. E é muito importante você... a gente sempre fala, sempre que eu tenho a oportunidade eu digo, as nossas obras, elas não vão nos salvar. O que nos salva única e exclusivamente é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Mas as nossas obras são um reflexo de uma conversão genuína. Isso é importantíssimo. Tem que caminhar junto, né? Tem que caminhar, tem que caminhar. Aquele que faz a obra em nome do Senhor Jesus Cristo, ele dá testemunho, né, de sua conversão, ele dá exemplo. Porque se não fosse necessário a obra, para que o sacrifício de Cristo, para que a ordem que ele nos deu, e de pregar, então é necessário ter obras. Isso. A mostrar que tua fé... As obras são os frutos, né? A tua santidade, a tua forma de se desviar do pecado, do mal, ela te leva à salvação, mas é necessário ter testemunho para contar. É necessário ter uma experiência, porque outros cristãos virão. Então é necessário ter experiência naquela área, na palavra de Deus, então para poder ensinar, levar adiante as coisas do Senhor. A gente vê que no capítulo 11 do livro de 1 Coríntios, e versículo 23, o apóstolo Paulo diz a seguinte frase: eu recebi do Senhor. Porque durante aquele período no qual Cristo marcou o encontro com ele, também teve aprendizado. Veja só, Pedro, um pescador. O que é que para você, Pedro, se você for olhar, uma profissão quase que, né, invisível para muitas pessoas, teria a ensinar, mas exatamente se ele buscava e aprendeu diretamente com o dono da palavra, com Cristo. Ele estava ali sentado na roda de apóstolos e seguidores, escutava a palavra, tirava suas dúvidas, muitas vezes ele indagava a Cristo: Senhor, por conta disso. E tem uma frase que eu acho muito, que Cristo falou, que eu gosto muito de frisar, dentro da Bíblia, tanto no livro de Mateus, no livro de Lucas, ele fala a seguinte palavra: se não entenderem as minhas parábolas, como entenderás os mistérios do reino de Deus? Então você vê, se o homem não entender a palavra, como é que vai querer entender das coisas do Senhor? Como é que vai querer ter um conhecimento das coisas de Deus se tu ali não busca, tu não exercita a palavra? Então é que o nosso amado irmão Júnior falou, é necessário o homem buscar, é necessário o homem ter a obra. A fé salva, né? A santificação do homem salva ele, porque foi para isso que Cristo se sacrificou, mas é necessário ter obras. Os escribas, eles tinham obras, eram os homens de leis, eram homens que seguiam o Pentateuco, né, as leis de Moisés, o Torá, à risca. Mas o que faltava já neles era a fé. Aí eles tinham incredulidade. Mas Cristo veio para despertar. Tem que ter um versículo que diz: primeiramente, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele mandou que os apóstolos fossem pregar lá.
para que aquelas pessoas de lei, que não falou, a religiosidade, o judeu criticava muito o samaritano, os outros homens, o Ciro Fenício, que existia naquela época, um romano. Tanto é que a gente gosta de ver, eu gosto de ver um versículo que Cristo deixou bem claro acerca do centurião romano. Quando ele foi diante de Cristo pedir pela vida de seu servo, ele disse, olha, quando Cristo disse que ia à casa dele, ele disse, Senhor, eu não sou digno que vá à minha casa. Aí Cristo olhou para aquele homem e disse, não vi fé tão grande em Israel como eu vi desse homem. Então você vê um homem que não cultuava da mesma crença, um homem que não vivia do mesmo grupo de pessoas que seguiam a Cristo, mas a fé dele, o saber, o ouvir da palavra, deu a ele conhecer que Cristo podia fazer aquilo. Então a gente vê que a palavra, a leitura, tanto para o âmbito espiritual da igreja como no nosso dia a dia é necessário. Em qualquer coisa, a gente vê que no emprego, numa informação de um jornal, algo, a leitura bíblica, o congregar da igreja é necessário. A gente vê, o que seriam os governadores se não tivesse assembleia legislativa? A gente vê que os ministros, governadores, todos eles têm que se reunir para ditar leis, vetar, sancionar, não importa, é necessário estar em reunião. Assim somos nós, para discutir as coisas de Deus, falar acerca de Deus, está sempre ali, sustentando um outro. Quando faltar o conhecimento em mim, eu busco aqui com o Varão, com o irmão Júnior, com o irmão Ulisses, com a irmã Laísa, com o irmão Miro. Então é muito necessário que a gente esteja buscando estar ali em comunhão dentro da igreja. A família, a gente pode ver que algo que tem sido muito atacado nesses últimos tempos, atacado na igreja principalmente, é a família, a juventude, porque são muitas vezes dentro de um lar tem uma pessoa que é cristã e todo ali seu âmbito, né, seu lar, seu habitat, não tem um cristão, um evangélico, um cristão, uma pessoa que segue a Cristo. E essa pessoa tem a falta de coragem de chegar lá, como Jesus, como eu posso dar uma palavra para convencer a minha família, o meu amigo, o meu parente, um amiguinho da escola, do pecado, de que aquilo está errado, de que aquilo não é justo diante de Deus. Como eu posso fazer isso? Então, Cristo dá os dons espirituais, mas é necessário que o homem se dedique, o homem busque. Deus pode fazer independente de qualquer atitude do homem, mas ele também gosta de ver a atitude do homem, ele sabe até onde o homem vai, até onde o homem vai chegar. Então é necessário que o homem busque, independente dos dons espirituais, ele dá, ele amadurece os frutos em você espirituais, mas é necessário buscar o conhecimento, porque o papel de evangelizar eu não posso dar de qualquer forma, eu não posso chegar numa rua, dizer qualquer coisa, tipo, e Moisés estendeu o cajado sobre o mar, você abre e vai dizer, eita Jesus, vou pregar nisso como? Então é necessário que você respalde a Bíblia, estude, esteja ali no dia a dia buscando, está presente nos cultos, tirando suas dúvidas com seus pastores, se tiver dirigente, as irmãs de ciclo de oração, os irmãos de escola dominical, tirando as dúvidas com os sacerdotes maiores da igreja, sempre buscando. Não adianta ficar em casa sentado, tentando quebrar a cabeça sozinho. Nós somos um corpo, somos a igreja, mas também a Bíblia cita que nós somos um corpo, que nem eu já tinha dito antes, o qual a cabeça é Cristo. Então, é necessário que a cabeça e o corpo, a cabeça já é saudável, ela é santa, mas é necessário que o corpo esteja saudável, porque se eu cortar aqui meu dedinho, e depois, né, irmão Júnior, eu jogar ali fora, ele vai apodrecer. Se eu não vier pontear meu dedo no lugar de novo, ele apodrece, ele está longe. Então, é necessário que esteja junto, esteja ali compartilhando do mesmo sangue, somos filhos do mesmo pai, então temos que estar ali juntos, somos uma família. Então não tem esse negócio de, irmão, o que salva é a fé, não necessito de igreja, não importa a placa de igreja, não vai levar ninguém ao céu. Exatamente, uma vida santa diante de Cristo é que leva ao céu, mas é necessário congregar. E independente do que eu e eles aqui tenha dito, a Bíblia o tempo todo, se você for pesquisar, depois de escutar esse podcast, vocês vão ver que a Bíblia o tempo todo fala, congregar é necessário, estar em união é necessário. Isso. Isso é que fortifica o cristão na fé também, a união. Cristo foi uma pessoa que veio aqui na terra e pregou a união. Então não tem como um filho seu estar aqui e o outro estar lá. Eles têm que estar unidos, nem que seja mentalmente em fé, que nem eu tenho um grupo lá no Japão e outro aqui no Brasil, mas tem que congregar, irmão. A igreja é muito distante, procura mais próxima e congregue. Irmão, tem como congregar. Hoje em dia a gente tem acesso à igreja em todo canto. Hoje em dia não é mais aquela desculpa de dizer, não conheço a palavra de Deus. Em todo canto tem uma casa do Senhor para a gente congregar. Independente, a gente vai a shopping, a gente vai à loja de roupa. Mas irmão, agora veio a pandemia. Sim, a pandemia veio, se o irmão tiver discordado de algo que eu vou dizer aqui,
os irmãos me corrijam, a pandemia veio, mas a gente não deixa de estar numa fila de uma caixa eletrônico, que é enorme, às vezes faz curva e volta no quarteirão, a gente não deixa de ir lá. Porque eu tenho minha conta para pagar, é necessário. Eu digo, e tua vida espiritual dentro de Deus, como é que está? Eu não estou aqui dizendo que as leis que colocaram para nossa saúde física não seja necessária, é necessário sim. Tem máscara, tem álcool em gel, tem a vacina. Então, cumprindo todos esses tópicos, né, que está sendo citado aqui, você pode ir sim para a igreja. Está se cumprindo o processo da lei, que tem a quantidade exata de pessoas que podem estar no culto, e as que não podem chegar por idade ou por enfermidade, os irmãos estejam dentro do limite de pessoas, duas, uma, visitando aquela pessoa, cumprindo a lei, né? O distanciamento social, que está sendo dito. Então hoje não é desculpa para não congregar, não é desculpa para não estar na igreja, hoje em dia. Passa para o irmão Ulisses. É verdade, rapaz, já uma mini pregação. É uma pregação. Né? Vai falando, Deus vai, né? Se alimentar, palavra, igreja, está sempre ali junto. É verdade. E também eu quero deixar assim um alerta, né? Eu às vezes ouço muitas pessoas que às vezes nunca congregaram em nenhuma igreja, né? Mas tem a mente que diz assim: eu não bebo, eu não fumo, eu ajudo o próximo, então o que há de mal em mim, né? No que eu estou errando para não ser salvo. O problema é que ela está atribuindo a sua salvação às suas obras. E tirar o mérito de Cristo é pecado. Exatamente. Só Jesus Cristo salva. É verdade. Justamente. Eu tenho pessoas na minha família que dizem isso. Eu também. Se estiver assistindo, já sabe quem é. Tá assistindo. Então, assim, mas eu respeito meus pais, eu não traio meu marido ou minha esposa, não mato. Mas não é por obras. É como eu estou dizendo, as obras são um reflexo. Mas o que vai nos proporcionar a salvação, o que nos proporciona a salvação, é o sacrifício de Cristo Jesus. E outra coisa também, às vezes as pessoas olham muito pelo lado, vamos dizer assim, da carne, né? Cumprir os 10 mandamentos, mas esquecem da parte espiritual. Isso. Então, eu não bebo, não fumo, então, mas às vezes cometem um pecado que afeta o seu lado espiritual tão grande que quando você passa a se converter a Cristo, passa a saber mais da palavra, que olha para trás, você vai dizer: rapaz, eu fazia isso aqui mesmo, hein? Isso é um exercício tremendo, porque eu não sei vocês, mas às vezes eu me pego olhando assim, eu faço: rapaz, 1 ano atrás era diferente. Às vezes eu me pego pensando, 1 semana atrás eu estava diferente. Porque o evangelho ele vai transformando. É aquele versículo que o pastor está batendo na tecla, né? A boa obra, aquele que começou a boa obra vai terminar. Todo dia Jesus bota um tijolinho aqui nessa construção, na tua construção. Então assim, você está em constante mutação. Você está crescendo, evoluindo como pessoa cristã. Então, não tem como. É por isso que o evangelho é tão lindo, porque ele é transformador. A gente falou isso na semana passada. Se você for pensar como você era antes da conversão, mudou muita coisa, não mudou não? E quem muda isso é o Espírito Santo. Deus, ele tem o poder transformador. Quando Cristo transformou aquela água em vinho, ele está demonstrando o poder de transformação. Ele tem a capacidade de nos mudar 100%, sem exceção. Então, aí é impossível você conseguir essa transformação, ter esse acesso a Deus na sua casa. Não, a Bíblia vai dizer: onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Mas onde estiverem o quê? Reunidos. Então, quando você faz uma reunião, você está fazendo uma igreja, meu irmão. Então assim, vou fazer, não preciso de tempo, vou fazer 2, 3, 4. É uma igreja. E toda igreja, ela precisa de uma liderança. Eu acredito, e aí eu queria que vocês me dissessem isso daí. Eu acredito que esse movimento dos desigrejados, na verdade, eles têm uma dificuldade de seguir a lideranças. Por quê? Porque lideranças, elas são colocadas para impor limites. Ela vai dizer assim: Ulisses, tu está louvando demais. Tu não está dando... No culto tem 1h30, tu passa 1h20 louvando. Você é o ministro de louvor. Então assim, tu só pode louvar X tempo. Por quê? Porque tem que dar tempo da leitura da palavra, tem que dar tempo de dar os avisos, de dar algumas orientações. Então, o ser humano, ele não lida muito bem com limites.
A gente vê isso desde Gênesis, meu amigo. Quando Deus diz, ó, come de tudo. Tu pode comer 99% do jardim. Tu só não pode comer da árvore da vida. Aí o que é que Satanás faz? Sabendo, não, ó, tá te colocando uma restrição aqui, tá mentindo, tu vai ser igual a ele, come. Comeram, por quê? Porque não conseguiam lidar com a restrição, por mais simples que pareça. Então eu acho que os desigrejados, parte não consegue lidar com a liderança, não consegue se adaptar a ser liderado, e outra parte sofreu alguma decepção dentro da igreja, que é aquilo que nós estávamos conversando na semana passada. Existem irmãos que não estão maduros, irmãos e irmãs, que não estão maduros, que não cresceram espiritualmente, ou que pior, nunca nem se converteram. E aí estão dentro da igreja porque Satanás acha isso cômodo. Porque é uma pedra de tropeço que ele jogou aqui dentro para que os irmãos que estão realmente engajados na caminhada tropecem. E aí o que é que acontece? Essa pessoa pega uma pessoa que está iniciando a sua caminhada na fé e ela praticamente expulsa de dentro do corpo de Cristo. Então é como se assim, ela visse aquela pessoa que está entrando como uma doença. Porque a pessoa, quando você pega vamos botar mais uma vez a metodologia da ovelha. A ovelha fugiu, ela está fora do rebanho de Cristo, está fora ali. Quando ela volta, ela vai, eu já vi o pastor falando nessa analogia, ela vai voltar cheia de carrapicho, suja, cheia de lama. Então assim, ela não vai voltar branquinha, né? Quando a pessoa entra dentro do cristianismo, ela não vai vir 100% transformada. Não, a própria Bíblia diz, vinde como estás. Então ela vai vir do mundo com vícios, ela vai vir do mundo com vícios de linguagem, de postura, de vestimenta. Isso é um trabalho gradativo, que as lideranças da igreja vão orientando, vão ensinando. Só que aí esses irmãos, que ou por falta de maturidade, ou por nunca terem se convertido verdadeiramente e não saber o que é um amor ágape, eles acabam enxergando aquela pessoa que está entrando com uma doença. E aí eles acabam expulsando essa pessoa. Aí essas pessoas acabam tendo um trauma de igreja e dizem, não preciso de igreja. Exatamente isso, eu gostaria de frisar algo. O que acontece é que a gente vê que hoje também, infelizmente, dentro da igreja tem os quando você já ouviu falar, tem os hiper religiosos, né? Religiosidade é uma praga. Que o sacerdote maior da igreja, que foi instituído por Cristo, ele está ali no papel de um acompanhamento psicológico, no ensinamento da palavra. Ele está ali para acompanhar o dia a dia. Realmente, tem momentos que é impossível, que eles trabalham, tem família também, é impossível observar todos os irmãos da igreja. Quem só pode fazer isso é lógico. Mas na igreja hoje existe diáconos, dirigentes, tudinho, e eles também têm esse papel de apoio psicológico, porque a gente tem que, agora vai para os sacerdotes da igreja, a gente tem que observar que muito do que o irmão às vezes traz para a igreja é reflexo do que está acontecendo no seu dia a dia. Sim. Às vezes algo dentro do seu lar, algum problema familiar, algum problema do jovem da escola, um problema psicológico, depressão, sofrendo bullying, alguma coisa. Então é necessário que o sacerdote maior da igreja esteja preparado para aconselhar essas pessoas, porque muitas vezes algo que eles fazem é reflexo de seu pecado. A gente vê muito na Bíblia que tem muitas pessoas que fizeram algo que é reflexo de alguma coisa, um espinho que está incomodando. Então o pastor tem que estar preparado, o sacerdote, o diácono, a dirigente tem que estar preparado para acompanhar essa pessoa, porque é muito fácil você julgar, botar ali, ó, a palavra diz isso, irmão, fazer e acontecer quando você não se coloca no lugar do irmão. E a própria Bíblia diz que a gente tem que tomar a dor de nosso irmão. Cristo tomou nossa dor. Eu acho que muitos deles enxergam até como uma coisa boa que o irmão esteja com aquela dificuldade, porque ele acaba se vendo assim, poxa, o Ulisses está todo troncho ali dentro da igreja, sou mais santo. Então aí pinta uma soberba, tá entendendo? Então muitos irmãos não querem te estender a mão, não, querem que tu fique ali na lama, que é para ter uma sensação de santidade. Eu não sei se vocês vão concordar com o que eu vou dizer, mas assim, a gente tem que ter cuidado para que a fé da gente não vire uma faca que vai atingir o irmão, né? A gente tem cuidado para não criar outra imagem de Deus que não seja o Deus do amor. Eu acho que essa fé que você está falando, que vira uma faca que atinge o irmão, não é uma fé genuína, é uma fé não em Deus, mas em nós mesmos. Então assim, eu acredito que eu sou santo, eu acredito que eu sou correto, que eu sou bom. Logo, qualquer um que peque na minha visão mais do que eu, tem que ser expurgado, porque não alcançou o meu padrão de santidade. Então você não está com fé em Deus, você está com fé em você mesmo. Que a fé em Deus, ela vai te fazer enxergar que do jeito que eu fui transformado, aquela pessoa que está errada, ela também pode ser transformada. E eu tenho que estar preparado e disposto a estender a mão. Esse aqui é o
o negócio, né? O evangelho é transformador, né? Justamente. Exatamente isso. Mas, infelizmente, tem muito irmão que, por mais que passe 10, 15 anos dentro da igreja, parece que tem aquela visão diminuída de Deus. Deus parece que só restaura determinado limite de pessoas. Essa aqui foi reformada. Aquele ali Isso não é tem desde jeito. sempre, né? Lembra de Paulo? Quando ele escrevia as cartas, eu não me lembro se é Timóteo, ele dizia, ó, houve contenda entre irmã fulana e irmã cicrana aí, então, ó, toma cuidado, porque elas são boas, elas trabalham na obra, mas não pode ter essa confusão. A gente tem que parar, Então isso é desde sempre. a gente tem que parar para pensar que do lugar que eu saí, o outro irmão que está aqui do meu lado saiu. Independente do que você cometia na sua vida, se você era uma pessoa íntegra, você era uma pessoa complicada com a sociedade, não interessa o que você era, mas todos nós saímos do mesmo lugar. O charco de lodo que Cristo tira a gente de lá, restaura, reforma. A oportunidade de ser salvo está aí para todos. E sabe o que Cristo eu acho pra interessante? todos. Eu acho interessante o seguinte, a Bíblia diz assim, aquele que não diz que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E diz, todos pecamos e destituídos da glória estamos. Todos, então abrange todo mundo. Ou seja, eu que hoje posso estar mais firmado, mais fortalecido, não sei o quê, eu também sou pecador. O meu pecado só é diferente daquela pessoa que está no mundo. Por isso que a gente não pode se conformar em ter alcançado mediante Jesus Cristo a nossa salvação. Temos que ter a compaixão pelas pessoas que estão no mundo. Por quê? Porque um dia nós já fomos igual a elas. Nós não sabíamos que Jesus Cristo salvava, nós não críamos verdadeiramente, nós não entendíamos o que é realmente a integridade do amor de Jesus Cristo. A gente não sabia o que era isso. Quando a gente é alcançado, sente aquela presença maravilhosa, como é que a gente pode não querer salvar alguém? É como um navio afundando. O mundo é um navio afundando, meu amigo. Aí tu tem teu bote e tu tipo, não, tô sozinho aqui no meu bote, vou me afastar, deixa todo mundo morrer. É uma maldade extrema. Cadê Aí, o amor aí? não existe. Eu gosto de frisar muito essa passagem também. Você vê o carinho que Cristo, né, tinha com os seus apóstolos, com os seus. Quando ele diz, chama também a Pedro. Pedro, no seu coração, ele não se sentia mais digno praticamente de estar ali com Cristo. Porque ele dizia, Senhor, se o Senhor for, eu vou até a morte. Se o Senhor for ser crucificado, eu vou lá também com o Senhor. Mas quando Cristo disse a ele, olha, esta noite, quando o galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Pedro o negou, e no coração dele, por ele ter cometido aquele pecado, e para você ver também que se fosse depender, a salvação do homem, fosse depender das obras, daí Pedro já era. não seria salvo, porque a própria Bíblia diz o que? Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei. O próprio diante do Judas, Pai. se Judas tivesse se arrependido Exatamente e não tivesse isso. cometido suicídio, ele teria sido um grande pregador do evangelho. Esse assunto é um pouco polêmico. Eu acredito. Eu acredito também, mas é um assunto para a gente tirar dúvidas. Eu acredito que, porque se a gente não crê no arrependimento e na salvação e no perdão de Cristo, a gente tem que rasgar a nossa Bíblia. Então, Cristo, ele morreu para perdoar os nossos pecados. Então, será que ele não perdoaria o pecado de Judas? Exatamente. Deixa- Para frisar isso, amados irmãos, porque tem muita gente que tem dúvida acerca de Pedro, de Judas. Se Judas, ali depois de ter cometido, de ter entregue, traído a Jesus, ele teria a oportunidade da salvação. Mas a gente vê que Teria. o remir dos pecados foi para todos aqueles que nele criam. O caso do ladrão que estava ali, o criminoso que estava na Justamente. cruz do Calvário, era o último suspiro para o cara. O cara olhou para o lado. no E meio quem de é tanto que era pecador, morto? Morte de cruz era para quem? pra Para os os piores, meu piores. amigo. Ladrões, assassinos, estupradores. É Então, que nem fosse cadeira elétrica e eutanásia no tempo de hoje. justo. Era a mesma coisa, mas aquele não olhou pro lado, ele não merece, esse homem fez o quê? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Senhor, quando chegares, lembra de mim? Hoje mesmo estará no paraíso. Então a gente vê que para Judas tinha jeito, mas tem muita gente que não crê. Eu tenho certeza que tem. Tinha jeito. Deixa aí nos comentários Deixa aí nos o que, a comentários sua se quer, opinião. Se Judas não tivesse se matado, vai pro corte esse, hein? Se Judas não tivesse se matado, eu acredito que ele teria alcançado o perdão de Cristo e que ele teria sido um grande expoente do cristianismo. Foi para mim a mesma coisa. Pedro negou, Judas vendeu e traiu a Cristo. Pedro não vendeu, mas negou e traiu a Cristo. É a mesma coisa. Então assim, Pedro não foi perdoado? Pedro foi um grande expoente da igreja primitiva. Justamente.
Então, se Judas não tivesse cometido suicídio, ele seria um grande pregador do evangelho. Por quê? Porque ia ser uma prova viva de transformação. Eu traí a Cristo, eu vendi a Cristo, ele foi crucificado porque eu o entreguei, mas ele me perdoou. Olha o tamanho desse amor. Mas ele me perdoou e hoje eu prego o nome de Jesus. E você vê que quando, na mesma passagem, quando ele, voltando nos versículos antes, quando ele chega lá para devolver as moedas a qual ele, né, traiu a Cristo, chega lá diante dos escribas. Qual é a resposta que os escribas dão a ele? Te vira aí. Praticamente foi dizer isso aqui, ó. Te vira aí, ó. Foi tu que traísse, tu não vendesse? Então você vê que naquele momento ele se sentiu desamparado. Não tinha, né? Com certeza sempre teve Deus, Cristo Jesus. Mas ele ali se viu sozinho naquele momento. Meu amigo, eu entreguei à morte. Quem é que vem por mim agora? Os homens vão me matar, vão me perseguir. Se eu chegar lá e vão me matar, vão me perseguir exatamente por falta de conselho. Eu acho que foi uma ação demoníaca, porque Satanás, ele é aquilo que a gente estava falando, a ovelha desgarrada. Então assim, ele saiu do seio dos seguidores de Cristo, não tinha apoio dos fariseus, não tinha apoio dos apóstolos. Vou fazer o que, Satanás? Vai ser essa daí mesmo que vou atacar. Atacou na mente, se matou. Você vê que ele sempre foi um apóstolo. Se você for ver algumas palavrinhas, algumas frases que ele cita, que ele fala, não fala muito, não, ele fala pouco, mas o que ele fala tipo eu falo pouco. É um pouco contraditório no que ele diz. Era ladrão, né? Exatamente. A Bíblia vai dizer que quando tá repreendendo. A Bíblia diz que quando a mulher estava ungindo os pés de Jesus ali com aquele unguento, ele dizia, gastando esse perfume desse jeito, podia se vender e doar para os pobres. Mas a Bíblia vai dizer, ele não estava preocupado com os pobres. Ele dizia isso porque era ladrão e ficava com a bolsa do dinheiro. Então ele não era um cara certo. Mas a gente está falando aqui num cenário em que ele se arrependeria. Então assim, se ele se arrependesse das suas obras e aí tivesse realmente esse encontro com Jesus, com o Espírito Santo, ele seria perdoado. E você vai ver que tem um negócio engraçado que poucas pessoas, exatamente, por isso que eu digo, é bom buscar estudar, procurar algo sobre a Bíblia. Você vai ver acerca de Judas, tem um negócio no sobrenome dele que é bem engraçado. Iriodes, a palavra Iscariote significa a pessoa que veio da cidade de Iriodes. Era um povo que era de andor, vendia joias, tesouros, essas coisas. Prestonista, né? Prestonista, vamos supor que era prestonista daquela época. Então, o que acontece? Ele era uma pessoa sedenta por dinheiro, ele era muito avarento. Então, nada melhor, né, do que uma pessoa que pensava nos tesouros terrenos, na glória terrena. E se não pagasse a ele levava tudo dentro de casa, né? Para o inimigo atingir. Então, você vê, por ele não buscar se alimentar, porque ele estava escutando, ele não é surdo. Ele estava buscando se alimentar das palavras de Deus, não estava. Sabe o que eu acho interessante? Eu acho isso interessante demais. Jesus Cristo, fugindo um pouquinho do tema não, mas é interessante demais. Jesus Cristo, enquanto o ministério dele estava ativo, ele só pregou amor. Só pregava amor, só pregava compaixão, em todos os momentos. Na cura de um cego, meu amigo, ninguém estava nem aí para aquele cego. Ele foi lá, fez o lodozinho, passou... Vai lá no tanque de Siloé se lavar, curou o cego. Chegou para ele e disse, não pega mais, para que coisa pior não te aconteça. A adúltera, todo mundo queria apedrejar. Ele com as palavras livrou do apedrejamento. Quem não tiver pecado pode apedrejar. Saiu todo mundo. Cadê teus acusadores? Nenhum está aqui, também não te acuso, não te condeno. Vai em paz e não peque mais. Ou seja, Jesus, ele pregava amor, misericórdia, compaixão, só sentimento bom, frutos do Espírito. E os 12 apóstolos andavam com ele. Aí você vai ver um Judas ladrão. Você vai ver um Pedro decepador de orelha. Pedro negando a Cristo. Então assim, os apóstolos durante a crucificação não tinha quase nenhum acompanhando. O que é que isso me mostra? O que é que eu acho interessante dessa passagem? Tomé que faltou com fé. Tomé que faltou com fé. Então o que é que isso me mostra? Que mesmo eles estando do lado de Jesus Cristo, do Verbo encarnado, eles ainda não tinham entendido o verdadeiro sentido do ser cristão. Por quê? Porque o cristianismo é uma vida de construção. Hoje nós somos piores do que seremos amanhã e melhores do que fomos ontem. Essa é a vida do cristianismo. Aí as pessoas não precisam de igreja porque se decepcionaram. Sempre vão se decepcionar, porque todo ser humano é humano. Então as pessoas que compõem a igreja, o corpo de Cristo, enquanto não abandonarem essa terra, são seres humanos e são falhos. Então quando nós entramos numa denominação bíblica, nós não podemos usar como desculpa para sermos desigrejados o comportamento de alguém, porque o nosso alvo não é alguém, é Cristo. Eu vou jogar uma pergunta. Vocês, né, senhoras, senhores, que, né,
acreditam que não precisa estar ali diariamente ou semanalmente numa igreja, buscando estar ali em culto com os irmãos. Tua casa, vou fazer uma pergunta aqui, não precisa me responder não, vocês indaguem a vocês mesmos. A casa de vocês está firmada sobre a rocha ou sobre a areia? Ah, irmão, mas eu tenho lido a Bíblia, tem compreendido? Tem se aconselhado com o pastor? Qual é a prova para você mesmo que você tem que sua casa está firmada na rocha? Que você tem feito tudo aquilo, veja, um princípio básico que é congregar, uma regra básica de um cristão, o qual Paulo, o mandato de Cristo ensina, você não faz. Imagina as outras coisas no dia a dia. Um homem que vive, não vou para a igreja, mas eu vou ali, numa festinha. Muitas vezes é cristão, mas está no meio, num lugar que não lhe convém. Não se assente na roda dos escarnecedores. Não se assente, você está ali sentado com o escarnecedor. O que é que você está aprendendo da palavra de Deus? Você está ali no seu trabalho, você está aprendendo coisa para o seu trabalho. Você que é advogado, é professor, está aprendendo coisa para o seu trabalho, para a sua vida espiritual. Você que é estudante, para a sua vida espiritual, o que é que tem aprendido? E o cristão é dar testemunho, né? Então, assim, muitas vezes você não dá um testemunho. Só o fato de você ser um desigrejado, de certa forma, já faz com que você não dê testemunho. Por quê? Porque a cultura ocidental, em relação ao cristianismo, mostra que um cristão, ele pertence a uma igreja. E aí reforço, estou falando de uma igreja bíblica, porque não é a placa que vai salvar ninguém. Mas a cultura ocidental diz isso. Então, quando você é um desigrejado e você vai pregar a palavra de Deus, muitas vezes a pessoa não quer nem ter ouvido. Tu não frequenta nenhuma igreja, meu irmão. Tu não faz parte de nada. Eu não vejo tu saindo a campo para nada. Tu perde força. Não é evangelho, mas a tua vida, ela faz com que você perda a força. E você vê lá em 325, né, através de Constantino, quando as igrejas começou, né, antes da reforma, um pouquinho antes da reforma, quando Constantino começou, né, a fazer as igrejas, você vê que na cabeça deles, eles tinham uma ideia. Por ser um costume romano, eles tinham assembleia para tudo. Para filosofia, para estudo, tinha assembleia para tudo, eles tinham que se reunir. Então, quando eles passaram a colocar no seu sócio a palavra de Deus, né? No seu meio social, no caso, a palavra de Deus, então o que acontece? Eles criaram um modelo de igreja para eles, com pouco conhecimento da palavra que tinham naquela época, eles acharam necessário se reunir para discutir as coisas da palavra, tirar dúvidas, estudar mais, conhecer mais, então é necessário. Então, é aquele negócio que eu já vinha dito do começo e repito, vai ficar enfadonho, mas eu vou escutar isso direto. Temos que congregar. Você vai escutar umas 10 vezes nesse podcast, mas temos que congregar. Para mim é bíblico isso aí. O congregar é bíblico. Agora, tem que se fazer essa ressalva. O congregar é bíblico, mas não é a religiosidade aprendida no congregar que vai te salvar. Vai ser realmente o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, reconhecer que Cristo ele é o caminho, a verdade e a vida, reconhecer que sem Cristo não tem como ter acesso ao Pai. Então é isso que é o motivo de salvação. Não é o tempo, ele não vai, não vai ter lá em cima, essa parte celestial é para os assembleanos, essa parte é para o batista, essa parte é para campo A ou campo B. Isso não existe. Igreja, mas o congregar é bíblico demais. Em toda a Bíblia tem um congregar. Igreja, não tem como negar. E você vê que homens, né, chamados de heróis da fé na Bíblia, quando eles se encontraram ali numa situação muito complicada, eles, rapaz, por não ter quem acompanhasse ele, perdão, irmão, o erro de palavra, por não ter quem acompanhasse eles ali no dia a dia, o exemplo de Elias. Elias, ele tinha lá, seus amigos tinham Micaías, tinha o pessoal, os profetas, né, que serviam a Deus naquela época, mas só bastou olhar diferente de uma mulher, que a mulher era cruel, né? Mas só bastou um olhar diferente, o homem foi para a caverna. Entrou numa depressão profunda e não tinha quem tirasse ele de lá. Porque na caminhada dele, ele estava só. Porque ali dentro não se achava um profeta mais justo. Não se achava um homem. Ele devia ter orado para descer fogo do céu e queimar Jezabel, rapaz. Queimou 400 anos, não ia queimar meu ar. Né? Para você ver que todo homem tem seu momento de altos e baixos. Ali quando Cristo salva a gente é remido imediatamente. É verdade. A transformação é imediata. Mas a busca tem que ser o quê? Constante. Sede firmes. Constante. Tem que ser integral. Você tem que todo instante, sem cessar. Aí não instantâneo, né? Integral. A filosofia. Pegou a referência. A filosofia de Davi era isso.
Quando o rei Davi selecionou aqueles 24 sacerdotes, era para que quando não tivesse cansado, irmão, orei, ora aqui por mim, por nós, pela nação, ia um outro lá e manter-se, aliás, 24 horas em constante adoração. Um que esforçava o outro. Temos que ser como os valentes de Davi, meus irmãos. Ser daquele Se jeito. alimentando com essa lança aqui, furando 800 pecados que a gente comete às vezes diariamente. Somos falhos. É verdade. Matando 2 leões dentro de cova e assim a gente vai, irmão. Mas isso aí. juntos. Gideão ali andou com 300. Gideão, pela sua fé, Deus tirou ele de lá, que estava lá malhando trigo no lagar. Deus podia ser levado de Gideão e passado pelo exército de midianita, tranquilo. Mas Deus ali, ó, juntou 32 mil homens. O cara chamou 32 mil homens. Mas aqueles que estavam 31.700 voltaram. a gente vê que os que estavam atentos, Deus observava cada detalhe neles. Todos os 32 que foram já estavam com coragem para ir para a guerra, isso é certo. Os 32 foram para dar uma espada na mão e matar alguém, aquilo já era certo. Agora, se aqueles homens estavam preparados quando visse o exército inimigo, era outra coisa. Então a gente vê que quando Deus vai mandando o Gideão fazer as coisas, o homem vai lá beber água, todo mundo baixando a cabeça, desce o exército lá e mata o pessoal. Então a gente vê que se não estiver atento naquele dia, se a gente não estiver em comunhão e união naquele dia, imagine você que é desigrejado, a trompeta toca, você é o único que não escutou. E Jesus passou e eu não vi. Exatamente, então é importante que a gente esteja trocando conhecimento. Agora eu estou com uma dúvida, chegar em você, irmão, aqui meu irmão, ô irmão, me tira uma dúvida aqui. Com consagração, tem que se consagrar a Deus também, mas é necessário santidade. O que acontece? Chega aqui, irmão, eu estou com uma dúvida. O senhor pode me tirar uma dúvida na palavra? Posso. Agora imagine numa igreja que só o pastor busca conhecimento da palavra, ele vai ensinar, beleza. Mas todos têm que ter isso aqui. Falar em línguas é bom, profetizar é bom, ter sonho, discernir sonhos é bom, mas a palavra é essencial. Porque você não vai sair evangelizar numa rua só falando de sonho, profecia e línguas, porque o pessoal vai olhar para você e vai lhe tratar como um louco. Então é necessário que você venha para essa escola chamada Igreja, o Professor Jesus, tem aqui o nome bem grandão, Jesus, a Igreja Batista. IBNA ali. Mas Jesus está aqui, ó, tá aqui está Jesus, né? A gente sabe que ele está aqui. Aí o que acontece? Pelos olhos da fé a gente vê. Então é necessário estar aqui presente, reunido com os irmãos, né? Sempre presente, buscando entender da Passou palavra. A segunda, agora foi. Tava na primeira ali. A gente, se for deixar, o rolo é grande. Aqui é 66 livros. Se a gente for respaldar aqui, tem muita coisa pra gente falar. Tem muito respaldo bíblico. E já queria deixar um assunto para o próximo vídeo da gente, sobre, às vezes eu escuto muitas pessoas por aí falando, né? A Bíblia é inspirada por Deus, mas foi escrita por homens. É realmente necessário a igreja como é necessário a Bíblia? É um bom debate para o próximo vídeo, né? Já ia começar. Não diga agora não. Que saco. Rapaz, esse assunto é gostoso. Rapaz. Deixa o próximo vídeo, deixa os irmãos com gostinho de quero mais. Curiosos, né? Curiosos. Cada um traga seu patinho, que a fatia do bolo vai ser grande. Amém, irmãos. E se você que está nos assistindo, né, gostou do nosso debate, o menos que falou foi eu aqui, mas Rapaz, o Túlio estava calado, né? calado, né? Apoio Miro, moral, tá orando por a gente aqui. Miro orando, tá ali, ó. Sonoplasta. tá ligado lá, Rapaz. orando por nós. Amém. Mas se você gostou, irmãos, deixe seu gostei no vídeo, deixe seu comentário. Estamos também orando pelo irmão Sérgio, que pediu Isso mesmo. oração no último vídeo. Estamos orando por você, irmão. E se você também quer um pedido de oração, pode comentar aí embaixo. Na quarta-feira a gente vai orar por você. E também intimar o pastor novamente. Intimar o pastor. Pastor, queremos o senhor aqui, hein? Tá falando, senhor. O seu Participar, falar Amanhã- um pouquinho sobre... Agora não é pregação, não. É podcast. Podcast, conversa, debate bom. Os irmãos tudo olhando pra mim aqui, viu, pastor? Você tá escutando? O senhor sabe. Amém, irmãos. E também pedir para os irmãos compartilhar, né? Compartilhem. A gente... A ideia... Vou antecipar aqui pro editor. A ideia é ter uns cortes. Então os vídeos aí próprios para o WhatsApp, os melhores momentos, as melhores palavras, para que serve para a nossa edificação. E aí você vai compartilhando no WhatsApp, se inscreve no canal da igreja, é muito importante. A gente precisa ter esse engajamento para que a palavra de Deus chegue ao maior número de pessoas possíveis. Então compartilha, comenta, se inscreve no canal,
que é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Compartilha com esse grupo específico também, essas pessoas que... Esses desigrejados. Que não é necessário igreja. E eu gostaria de fazer até um adendo aqui. O nosso intuito, eu acho que eu vou ter que fazer essa observação em todos os nossos vídeos. Nosso intuito nunca vai ser ofender quem quer que seja. Então nós amamos as pessoas que discordam do que a gente está falando, né? Se você acredita que você não precisa de uma igreja, nós discordamos, mas nós te amamos. Então nós queremos, inclusive, que você venha para a nossa igreja, venha congregar conosco, tá bom? Eu não acho que porque você pensa diferente de mim, você é uma pessoa pior do que eu, ou que eu estou num grupo seleto. Eu acredito que eu posso falar por todos aqui nesse sentido. Nós não acreditamos que estamos num grupo seleto e que somos melhores. Não, todos nós somos pecadores. Nós pecamos, vocês pecam, mas nós temos que falar a verdade à luz das Escrituras. Se vocês discordam, coloca no comentário, eu discordo por esse motivo ou por aquele, e a gente vai continuar orando por você, para que o Senhor ele possa abrir a sua visão, a sua mente, e assim como a nossa também. Mas o nosso intuito nunca vai ser falar mal ou denegrir a imagem de qualquer grupo. Nós amamos todos que estão assistindo essa mensagem, tá bom? Nosso objetivo aqui é ajudar, abraçar, acolher o que a palavra ensina. Se você tem dúvida e agora tirou, essa dúvida foi esclarecida, glórias a Deus que Ele tem Amém. a sua dúvida. Então é por isso que a gente está aqui junto, em prol de você, de ajudar você espiritualmente no teu dia a dia. E como tem que ir ali, Deus nos guiando e a gente ajudando a guiar vocês também, a esforçando um ao outro na palavra de Deus. O importante é isso, a gente está junto. Então se você agora tinha dúvida e não tem mais, procura a igreja mais próxima, ou a IBNA aqui, Lê muito a palavra, porque tem que ser uma igreja bíblica. Esse vídeo acho que vai subir amanhã. Vai subir amanhã, sábado. Domingo já está convidado você aí, viu? Qual horário aí? Curte e compartilha. Qual horário do culto? 4h30. 4h30. Mas é bom chegar antes. Vamos chegar antes já para... É bênção, o culto aqui é bênção. O Ulisses louva tremendamente. Para aquelas pessoas também que têm vontade de frequentar a igreja, fazer parte de uma igreja também, e tem essa dúvida, que é necessário ou não também, então a curtida aí, compartilha, deixa a tua dúvida aí embaixo. Já vou sobre algo, deixar um aviso aos irmãos, não somos perfeitos, tá, irmão? Não somos perfeitos. Longe disso. É verdade. Isso que a gente está frisando. É importantíssimo frisar isso. Quando você for para uma igreja, através da leitura da Bíblia, você vai conseguir identificar se a sua igreja está seguindo os preceitos de Cristo ou não. Não está seguindo? Cai fora. Cai fora, vai para uma igreja bíblica que possa te acolher e ora por aqueles irmãos que estão ali. Porque enquanto nós não sabemos do erro, nós somos inocentes. Mas quando nós passamos a saber e continuamos naquele mesmo local, a gente está sendo cúmplice, conivente. A eternidade, a vida espiritual de qualquer pessoa é muito importante. Então, a gente precisa zelar por isso, Quando a gente fala de cristianismo, a gente está falando da eternidade. Pautados no cristianismo. No que Cristo ensinou é que a gente vai poder desfrutar da eternidade ao lado de Jesus Cristo. Então, preste atenção aí onde você está frequentando, do que você está se alimentando, para que você não venha ter uma indigestão, vamos dizer assim, e nem venha se entristecer com a igreja, quando na verdade você não está frequentando uma igreja, a noiva de Cristo, Você está frequentando qualquer outra coisa. É verdade. Então, cuidado. Se Deus quiser, eu creio, nos veremos na glória. Nos veremos na glória, em nome de Jesus. E eu queria fazer um convite. Eu gostaria muito de convidar, caso esse vídeo chegue, alguns jovens de outras igrejas que queira trocar uma ideia com a gente, porque é verdade. Nós não somos a favor da separação. Nós somos inclusivistas, então os assembleanos são muito bem vistos, vão ser muito bem recebidos. Qualquer denominação vai ser muito bem recebida. Então, se você faz parte de uma outra igreja e você quer bater um papo com a gente descontraído, isso aqui é uma coisa para a gente descontrair e falar do amor de Deus. Então, se você quer participar, comenta aqui embaixo e a gente entra em contato para ver a possibilidade da gente fazer isso acontecer. Ou também, se não faz parte, mas quer expor sua opinião, Justamente, se não faz parte de uma igreja. Dúvidas aí embaixo, colocar nas perguntas alguma dúvida que você tiver. Dentro do possível a gente traz, mas a gente tem um pastor para ajudar. Por isso que é necessário estar na igreja. Tem um pastor, primeiramente Deus, segundo o pastor. É isso aí. É verdade. Se você gostou desse vídeo, irmãos, espero que nos acompanhe no próximo também, Se inscrevam no canal aí. Se Surgiram temas, Surgiram temas. Sugerir temas.
A gente vai postar o vídeo completo no YouTube. Possível dar uns cortes, Vai ter que mas cortar. também nos siga no Instagram, né? @IBNA Itamaracá. Isso mesmo. Bem, irmãos, fiquem com Deus e até a próxima. Dá like, dá gostei e compartilha.